Constantino e a Batalha da Ponte Milvia. Na luta pelo poder que começou após o colapso da tetrarquia por volta de 309, Constantino consolidou sua posição na Grã-Bretanha, na Gália, nas províncias germânicas e na Espanha. Acreditando ser o legítimo imperador do Império Romano do Ocidente, ele reuniu seu exército e se preparou para uma invasão da Itália. O Império Romano se encontrava dividido, e por volta de 311 a guerra pelo trono ocidental estourou entre Constantino e Maxêncio. Em Roma, Maxêncio declarou-se único imperador, e a única alternativa para Constantino foi a guerra. Em 312, Constantino entrou em guerra contra Maxêncio. Com cerca de 40.000 homens, Constantino atravessou o Alpes, adentrando e tomando diversas cidades na Itália, e à medida que as tropas de Constantino avançavam em direção à capital, fortes temores aconteciam em Roma. O exército de Constantino era bem menor, pois Maxêncio contava com cerca de 100.000 homens. Constantino se deu conta que precisava de um milagre para vencer seu inimigo, que tinha um exército mais numeroso. Constantino, levantando-se no dia seguinte, declarou a visão aos seus amigos, e fez vir artesãos e lhe explicou qual figura deveriam fazer. Foi o famoso lábaro, 2 barras em forma de cruz, de cujo topo pendia uma bandeira de tecido bordado a ouro e pedras preciosas. Acima brilhava uma rica coroa de ouro e pedras preciosas, e no centro o monograma de Cristo. Ele fez semelhantes estandartes para todas as legiões, e ele mesmo, como se veria no futuro em suas moedas, portava sob sua armadura a cruz ou o monograma de Cristo. Ele escolheria 50 de seus soldados, os mais bravos e virtuosos, para portar este estandarte diante dele em todas as batalhas. Ele fez vir bispos e lhes perguntou qual era o Deus que lhe tinha aparecido e qual o significado deste símbolo. Eles disseram que este Deus é o Filho único do único Deus, o símbolo que vemos é o troféu da vitória que teve sobre a morte quando veio sobre a terra. E o explicaram o mistério da encarnação, da paixão e da ressurreição. E seu rival, Maxêncio? Maxêncio, não mais certo que emergiria vitorioso de um cerco, organizou um acampamento em frente à Ponte Milvia, que ligava a Via Flamínia a Roma. Tinha presságios de que se saísse de Roma morreria. Suas tropas saíram, mas ele não. O povo começou a dizer que ele tinha abandonado Roma e que Constantino era invencível. Furioso, Maxêncio consultou os livros sibilinos, e encontrou escrito que naquele dia o inimigo dos romanos pereceria. Encorajado, saiu ao encontro de suas tropas. E assim se deu a batalha, com Constantino saindo vencedor. A cidade abriu as portas para Constantino, e ele entrou vitorioso. Todos o receberam como herói. Em seguida, Constantino se converte ao cristianismo, revogando o decreto de proibição da religião cristã em todo o território do Império Romano, facilitando, desse modo, o crescimento do cristianismo, mudando toda a nossa história da humanidade do Ocidente. Embora as baixas da Batalha da Ponte Milvia não sejam conhecidas, acredita-se que o exército de Maxêncio sofreu muito. Com seu rival morto, Constantino estava livre para consolidar seu domínio sobre o Império Romano do Ocidente. Ele expandiu seu reinado para incluir todo o Império Romano depois de derrotar Licínio, imperador romano do Oriente, durante a Guerra Civil de 324. Acredita-se que a visão de Constantino antes da batalha tenha inspirado sua conversão definitiva ao cristianismo. Vale realçar que em 313 DC, o imperador romano do Ocidente, Constantino, e o imperador romano do Oriente, Licínio, se reuniram em Milão e num documento conhecido como Edito de Milão, dirigido ao governador da Bitínia, dispuseram uma nova política religiosa. Com a edição desse documento, marcou-se uma nova era para a Igreja cristã que, pouco tempo depois, conseguiu suplantar definitivamente o paganismo. É importante notar que o Edito de Milão não fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso não aconteceu até o final do século IV sob o imperador Teodósio I. O edito simplesmente permitia a tolerância religiosa e a liberdade de culto, abrindo caminho para o crescimento do cristianismo e seu eventual estabelecimento como a religião dominante no Império. Não se esqueçam de deixar seu like no vídeo e de se inscreverem no canal Cavaleiro Templário. Obrigado a todos.